Glória a Deus. Eu quero ler junto com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, finalzinho do Evangelho de Mateus. Todos acharam? Amém? Mateus 28, a partir do versículo 18, está escrito assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra. Senhor, esta é a palavra viva, esta é a palavra verdadeira, esta é a palavra de Deus. Senhor, ela não é algo que veio do coração do homem, mas algo que saiu da boca do Deus Todo-Poderoso. E ela veio para as nossas vidas, ela tem o endereço certo, e esse endereço são as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de se mover, de se manifestar em nosso meio, de tocar em cada vida, em cada coração, de fazer aquilo que for necessário para nos abençoar, para nos transformar, para que sejamos renovados, ó Pai, pela Tua palavra, para que o nosso coração seja uma boa terra, e agasalhe bem, que dê condições desta palavra como uma semente, germinar, crescer, florescer e frutificar abundantemente. E assim seja o nosso coração. Fala conosco, usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. São as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo registradas no Evangelho de Mateus, que diz no versículo 16 que os seus 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando eles viram o Senhor, eles adoraram, alguns duvidaram. E Jesus, chegando-se a ele, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Assim seja. E o Senhor colocou no meu coração aquilo que está no versículo 19, fazei discípulos. Aqui no versículo 16, o evangelista Marcos, que era um dos 12, aqui está falando os 11, que Judas aqui já tinha se suicidado. Os 11 discípulos. E ali o Senhor deu uma ordem, fazei discípulos. Será que essa ordem foi só para os 11? Será que essa comissão foi só para os 11? Não. Por quê? Porque aqui eu fui ali ver o que significa discípulo na nossa língua. Discípulo significa aquele que estuda, um aluno, um aprendiz. Eles receberam uma comissão de fazer discípulos. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você se tornou um discípulo do Senhor Jesus. Você recebeu um chamado igual eles receberam. Eles eram discípulos e receberam o chamado de fazer discípulos. E aqueles discípulos que creram, receberam o chamado de fazer novos discípulos. E assim está praticamente 2000 anos. E chegou em nós o Evangelho. Discípulos do Senhor Jesus Cristo nos pregaram o Evangelho.
E nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nos tornamos discípulos do Senhor Jesus Cristo, com uma comissão: fazer discípulos. Para mim fazer discípulo, primeiro eu tenho que me tornar discípulo. Eu me tornei discípulo quando eu aceitei o Senhor Jesus. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu recebi uma comissão, uma incumbência de estudar, de ser um aluno, de ser um aprendiz de Jesus. Foi para isso que o Senhor me chamou. Quando ele estava ensinando aos seus discípulos, ele disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Quando o Senhor Jesus foi chamando os seus apóstolos e foi vocacionando para que eles fossem atrás deles, não foi que eles pregassem imediatamente, mas que primeiro eles aprendessem, que eles fossem preparados, que eles recebessem uma instrução do Senhor. E quando eles estivessem ali preparados com essa instrução do Senhor, então o Senhor ordenou que eles fizessem outros discípulos. O Senhor Jesus te chamou para você aprender, para você estudar, para você se tornar um aluno dele, para que você se tornasse um discípulo não somente nominalmente, mas um discípulo completo. Discípulo nominal é aquele que só tem o nome, mas o completo é aquele que realmente está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Aquele que estuda, aquele que se aplica, não somente a conhecer, mas a fazer. Todos aqui, acredito, já foram para a escola. Para a escola a gente vai fazer o que na escola? Aprender. Mas cada matéria que você termina, o professor vai te aplicar o quê? Exercícios. Para quê? Para ele ver se o que você aprendeu, se ele ensinou, realmente você aprendeu, você assimilou. Hoje a gente sabe que a educação no nosso país é um fracasso total. Fracasso, uma derrota total no Brasil. Eu estava ouvindo um educador falar, isso é uma vergonha. Dos alunos universitários do Brasil, mais de 40% são analfabetos funcionais. Isso é uma vergonha para uma nação. São pessoas que têm um título, mas que não sabem ler e interpretar um texto. E a gente sabe que isso é uma realidade no nosso país. Quantas pessoas leem e não compreendem nada do que está escrito ali. Eles têm uma ideia na cabeça e aí eles dizem que aquele texto é conforme a sua ideia, não o que está ali. O que está ali pouco importa. Isso é um analfabeto funcional. Alguém que não sabe entender a mensagem que está sendo passada ali. Ele traz a mensagem pronta na sua mente. Isso é uma vergonha para uma nação como o Brasil, em que o sistema educacional vai empurrando as crianças sem saber nada. Antigamente não, se você não soubesse, nota vermelha, repetia de ano. Mas hoje isso não é bom. Não é bom para quem? Não é bom para quem não tem interesse que as crianças aprendam, que as pessoas aprendam, cresçam, evoluam. E no Evangelho é a mesma coisa. Você foi chamado para aprender. Você foi chamado para estudar. Você foi chamado para fazer aquilo que o Senhor Jesus fez. Mas quantas vezes nós ouvimos falar disso? A igreja se tornou hoje um local só de receber, de não se fazer nada. É igual um supermercado. Muitas igrejas são igual um supermercado. Você vem aqui, pega o que você precisar. Importante é dar seu dízimo, a sua oferta. Deixa o seu dinheiro no caixa e pode sair. Um evangelho de consumo, em que as pessoas não têm compromisso nenhum. Se fumava, continua fumando. Se bebia, continua bebendo. Se prostituía, continua prostituindo. Se adultera, continua adulterando. O importante
é o dinheiro. Isso não é o Evangelho de Jesus. Jesus nos chamou para sermos discípulos, para aprendermos, para sermos transformados. E você olha e você vê, eu não preciso dizer para você, você conhece pessoas assim, que vão numa igreja, que frequentam a igreja, mas que a vida, se você for abrir a Bíblia e colocar a vida dela de acordo com a Bíblia, não tem nada a ver. É um frequentador de igreja. Não foi transformado, não mudou. Se era mentiroso, continuou mentiroso. Se era adúltero, continuou adúltero. Se bebia, continuou bebendo. Se prostituía, continuou prostituindo, mas vai na igreja. Sabe falar algumas coisas de cor, mas a vida não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho de consumo. Mas Jesus nos chamou para sermos discípulos. Jesus te chamou para ser igual a Ele. Jesus me chamou para ser igual a Ele. Nos chamou para sermos transformados pela Sua palavra, pelo Seu Evangelho. E Ele nos chamou com uma responsabilidade de fazer discípulos. A responsabilidade de fazer discípulos é de cada um de nós. Mas como é que você vai fazer discípulos se você não aprendeu? E aí entra a responsabilidade do Evangelho. Você está estudando, você está aprendendo, você está aplicando. Qual é o teu nível de comprometimento com Jesus e com a sua palavra? Qual é o nível de comprometimento, irmãos, que a gente tem com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra? O que a gente faz quando a gente está estudando alguma coisa? A gente tem que ler, a gente tem que assimilar, procurar assimilar. Porque no momento que chegar a prova, o conhecimento tem que estar pronto. Um dia o Senhor Jesus vai pedir contas a cada um de nós. Eu te fiz um discípulo meu. Ele vai cobrar isso mesmo. Você estudou? Você aprendeu? Você fez discípulos? Porque às vezes nós achamos que essa responsabilidade é do pastor, é do missionário, é de quem tem algum cargo na igreja. Eu não, eu sou só um membro, eu não tenho responsabilidade nenhuma, engano. Todos nós fomos chamados com a responsabilidade de nos tornarmos discípulos, não somente nominalmente, e de fazermos discípulos. E o Senhor fala isso, irmão, não como um peso, porque tem pessoa que tudo é peso para ele. Tudo é peso, tudo é jugo, irmão. Servir a Deus não é peso, servir a Deus não é jugo. Pelo contrário, é o real significado da nossa existência. A alegria do nosso coração é quando nós servimos a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Se não fosse assim, ninguém permaneceria seguindo ao Jesus. Mateus era rico, tinha dinheiro. Se seguir ao Senhor Jesus, não realizasse Ele como pessoa, ele largaria tudo e voltaria para o seu dinheiro, para a sua vida. Mas quando ele encontra Jesus, tudo perdeu o significado para ele. Seguir a Jesus é o significado da existência de Mateus. Ele não volta atrás. E assim foi Pedro, André, Tiago, João, assim foram todos eles. E assim foram aqueles que seguiram depois. Não há motivo para voltar atrás, porque servir a Deus não é um peso. Irmão, se você acha que servir a Deus é um peso, isso é uma mentira que o diabo colocou na tua mente. Lute contra isto. Orar não é um peso, ler a Bíblia não é um peso, vir na igreja não é um peso. Se você acha que isso é um peso, isso é uma mentira que o diabo colocou lá na tua mente e que você precisa lutar para tirar, desarraigar isso da tua mente e do teu coração. Não é um peso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Simeão e Ana, a palavra de Deus diz que eles não se ausentavam do templo do Senhor, esperando a redenção de Israel.
E eles contemplaram o Messias, eles contemplaram o Senhor, porque eles não se afastavam do templo do Senhor. Se você tiver alegria e prazer de estar na casa do Senhor, você vai conhecer a Jesus, não de ouvir falar. Como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vai ver Jesus, você vai contemplar Jesus, você vai se tornar íntimo do Senhor Jesus. É esse o chamado de ser discípulo. Discípulo não é aquele que está longe, discípulo é aquele que está perto, aquele que anda junto. Foi para isso que Deus nos chamou. Nos chamou para andar junto, para estar perto. Ele nos chamou, meu irmão, e Ele disse algo maravilhoso. Olha aqui, está no capítulo 11. Volta um pouquinho aí, Mateus 11. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus falou: aprendei de mim. Aprendei de mim, aleluia, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Um fardo, um peso. Não encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem escraviza, quem põe peso é o diabo, é Satanás, é o pecado. Quem nos oprime é Satanás, mas Jesus nos liberta. Jesus nos chama para a liberdade. Jesus nos chama para sermos felizes. Jesus nos chama para nos dar paz, alegria, gozo no nosso coração. É para isso que o Senhor nos chamou. Nos chamou para nos aliviar, aleluia. Mas quantas vezes nós andamos sobrecarregados, é uma agonia, é um peso, não temos paz, não temos, olha, é só andando assim, sem essa mansidão que ele fala aqui, é só mal-humorado, é só chutando pedra, é só brigando, é só arranhetando. Não, irmão, Jesus não te chamou para ser assim, não. Jesus te chamou para ser manso e humilde de coração, mas para você ser manso e humilde de coração, não é algo artificial, não. Uma paz que excede a todo entendimento vai encher o teu coração, nada vai te tirar alegria, nada vai te tirar paz. Por quê? Porque você está aprendendo de Jesus, aleluia. É Paulo e Silas, na prisão. Se conhece o texto, por que eles estão cantando? Porque não, Jesus mandou cantar, ai, está doendo, vamos cantar. Não! Não é assim não que a gente serve a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, está doendo, mas eu te louvo. Está doendo, Senhor, mas eu te adoro. Oh, Senhor, eu tinha motivo de estar chorando, mas eu me alegro no Senhor. Aleluia. O Senhor é a alegria da minha vida. O Senhor é o meu Deus. O Senhor, a pessoa que está olhando sabe. Quando você está fazendo a coisa assim, eu vou na igreja hoje. Não, hoje eu tenho que... Não, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou louvar o Senhor. Fica notório, irmão. Fica notório, as pessoas, puxa vida, eu quero ir lá também, eu quero conhecer esse Jesus. Mas se você fala, não, hoje tem que ir na igreja, nossa, todo domingo eu tenho que ir na igreja, meu Deus, eu tenho que ir, se eu não for na igreja, pastor, irmão, como é que você vai compartilhar o amor de Deus assim? Como é que as pessoas vão querer conhecer o Jesus que está na tua vida? Assim. Só anda brigando, só anda mal-humorado, só anda zangado, explode com qualquer coisa, que quer saber de Jesus que está na vida dele? Nada, nessa perturbação aí danada, essa ranzinza desse jeito aí, mal-humorado desse jeito aí, nunca sorri, nunca está alegre, nunca está feliz, que Jesus que está na vida dele? Nada. Tem que ter um Senhor Jesus na nossa vida, aleluia! Que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá gozo, aleluia. Está difícil, mas o Senhor é a alegria da minha vida. Está doendo, mas o Senhor é que me sustenta, aleluia. Está difícil, mas o Senhor está segurando na minha mão e eu vou caminhando, aleluia. É assim, irmãos.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor quer te dar refrigério, o Senhor não quer colocar nenhum peso, aleluia. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aleluia. Eu sirvo ao meu Deus, porque a maior alegria, quando eu estou na casa do Senhor, eu sirvo ao meu Deus, porque eu tenho o prazer de fazer aquilo que agrada a Ele. Eu abro a Bíblia, porque eu sei que é a palavra de Deus, porque eu sei que me alimenta, porque eu sei que me fortalece, porque eu sei que me sustenta, porque eu sei que tem promessas, tem um tesouro aqui para a minha vida e para o meu coração. É assim, irmão. É assim que nós temos que aprender de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11. Coríntios 11, 1. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você foi chamado para imitar Jesus, irmão. Você foi chamado para ser como Jesus. Ele diz: vós sois o sal desta terra, vós sois a luz do mundo. Para que serve o sal sem sabor? Jesus disse: não serve para nada. Para que serve a luz se ela não brilha, não serve para nada? Vou trocar as lâmpadas da igreja, vou pôr lâmpada queimada aqui, para quê? Qual a utilidade? Lâmpada que não brilha, lâmpada que não ilumina. Para quê? Qual é a utilidade? Tem que brilhar, tem que resplandecer. A palavra de Deus diz que ali na época de Noé, toda a raça humana estava corrompida, toda a raça humana estava corrompida. Mas a Bíblia diz que o Senhor olhou para Noé e o Senhor se alegrou ao olhar para Noé, porque Noé era varão justo e reto no meio das suas gerações. Noé andava com Deus. Você não tem que ficar olhando para os outros e querer imitar os outros. Você tem que olhar para a palavra de Deus e querer imitar a Deus, imitar o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: aprendei de mim, aprenda do Senhor. Não, mas agora eu vi na televisão, não, eu vi no Face, eu vi no YouTube, eu vi no TikTok, não interessa não essas coisas. Aprenda do Senhor Jesus, olha para Ele, olha para a palavra dEle, queira ser como Ele. Não queira ser como ninguém de homem sobre essa terra. Olhe para o Senhor Jesus, olhe para a sua palavra, se espelha nele. Ele te chamou para ser como Ele, Ele te chamou para ser discípulo dEle, você tem que aprender dEle. Você tem que ser como Ele, é isso que Ele espera de mim e de você. Mas não embrutecido, não. Tem que ser discípulo dEle como Ele foi. Como Ele foi. Ele nos chamou para sermos como Ele foi. Jesus era a referência do quê, irmãos? Qual era a referência que as pessoas tinham no Senhor Jesus? Quando precisava de alguma coisa, vamos lá. Porque o mestre vai ter uma palavra, porque o mestre vai orar, porque o mestre vai manifestar o poder de Deus. Quando a gente está precisando de alguma coisa, nós temos, o crente tem que ser uma referência neste mundo. Se você tem um amigo que não é crente, se você tem um conhecido, um parente que não é crente, quando ele tiver problema, ele tem que vir em você pedir uma oração. Mas se ele olha para você, você está só assim: ó dias, ó céu, ó vida, ai meu Deus, como minha vida é difícil, ai como é doído. Ele vai pedir oração para você para quê? Para que ele vai pedir oração para você? Para que ele vai querer o Jesus que está na tua vida, se ele olha para você, só vê murmuração, só vê choradeira, só vê você de cabeça baixa? Que Jesus que ele vai querer? Se ele olha para você, ele não vê a glória de Deus na sua vida. Mas o Senhor te chamou, irmão, para você ser a diferença, como Noé foi a diferença. Jesus nos chamou para ser a diferença neste mundo, como foram os apóstolos, os discípulos, como foi a igreja primitiva. Ele nos deu essa responsabilidade. Hoje essa responsabilidade está sobre nós, não está sobre Pedro, não está sobre João, não está sobre Tiago, está sobre mim e você. Nós temos a responsabilidade de manifestar Jesus ao mundo. Hoje somos nós, os discípulos de Jesus. Hoje somos nós, aqueles que são chamados a aprenderem a serem como o Senhor Jesus Cristo, a sermos seus imitadores. Jesus não te chamou, meu irmão, para você andar de qualquer maneira, mas para você brilhar, aleluia.
Olha José está na prisão. José, aos olhos do mundo, ele está no fracasso total, mas não está, porque quando o faraó tem um problema, quem é que pode resolver? Os magos, os astrólogos, os feiticeiros? Não. Tem que chamar José, porque José está cheio do Espírito Santo, aleluia. É a mesma coisa Daniel na Babilônia. O rei da Babilônia tem um monte de mago, tem um monte de astrólogo, tem um monte de sábio, tem um monte de gente, mas quando a coisa aperta, chama Daniel dos filhos de Judá, chama ele, porque nele é um espírito excelente, aleluia. Chama Daniel, porque desse Daniel há o poder de Deus, há a glória de Deus. O Senhor nos chamou para sermos assim, a referência, aleluia. A referência da glória de Deus, do poder de Deus. A referência de um servo, de uma serva de Deus, de um homem, de uma mulher de Deus. Ele nos chamou para isso, aleluia. E para isso nós temos que imitá-lo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3. Vai um pouquinho mais para frente aí. Gálatas, Efésios, Filipenses. Estava lá? Em 1 Coríntios, passa a 2 Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Paulo vai falar novamente para a igreja de Filipos. Sede também meus imitadores, irmãos, porque ele era imitador de Cristo, aleluia. E ele vai dizer, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Tenham cuidado de andar nessa fé, tenham cuidado de andar nessa verdade, aleluia. Tenham cuidado, irmãos. Paulo começa lá no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, eu ainda não sou 100% igual a Jesus, eu ainda não estou conforme era para mim ser, mas olha, uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Tem coisa na tua vida, sabe o que Paulo está dizendo? Tem coisa na tua vida que você tem que deixar para trás, tem coisa na tua vida que você tem que deixar de lado. Quantas vezes a gente fica amarrado com coisas da nossa vida, que prejudica a nossa vida espiritual, e a gente está amarrado naquilo. Não sai, a vida espiritual não anda, a vida espiritual não cresce, porque nós estamos amarrados em coisas que nos impedem de crescer. Mas você está lá agarrado naquilo, irmão, você tem que largar aquilo. Deixa a coisa para trás. Às vezes a gente está agarrado, irmãos, em coisas que impedem. Você sabe que aquilo te impede de crescer, você sabe que aquilo te impede de ter uma vida conforme o padrão de Deus, mas você está agarrado naquilo, não, deixa. Esquece das coisas que ficam para trás e avança para as que estão diante de você, aleluia. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, o teu chamado, Paulo fala, é uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não existe nada mais importante do que ser um discípulo de Jesus. Ser um presidente, ser um médico, nada disso se compara a ser um discípulo de Jesus. E às vezes a gente está preso nessas coisas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quer dizer que nada importa mais do que servir a Jesus. Você pode ser um médico cheio do Espírito Santo, você pode ser um promotor, um advogado cheio do Espírito Santo, mas você tem que entender que a tua maior função é ser discípulo de Jesus. Antes de qualquer coisa, seja um discípulo de Jesus. Teu maior compromisso é com Deus, não é com a empresa, não é com os homens, não é com o reino desse mundo. Teu maior compromisso é com Deus. Não faça nada que faça você entristecer a Deus. Ah, mas foi o patrão. Não interessa o patrão, é Deus, irmão. Ah, mas lá, agora eu tenho que fazer isso, porque não interessa, irmão. Deus está em primeiro lugar. Não interessa nada dessa terra. A tua soberana vocação está no céu, foi Deus que te deu. Senão Daniel tinha aceitado a lei do rei Dario e não tinha orado. Por quê? Porque veio uma lei, porque veio um decreto. Agora é proibido de orar. Então, olha, Senhor, eu até orava, mas agora o Senhor está vendo. Olha, saiu uma lei, saiu um decreto. Não posso mais orar. Irmão, o teu compromisso é com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego vão se curvar diante da estátua. Não, nós não vamos curvar. Não, mas é a ordem do rei. O rei está dando a ordem. Não interessa o que o rei falou. Meu compromisso maior é com Deus.
É Deus, irmão, que tem que ser o nosso maior compromisso. Nós somos chamados com uma soberana vocação. Verso 15, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Qual é a mesma regra? Como que Deus quer que a gente ande? Sendo imitadores de Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos discípulos e para fazermos discípulos. Aleluia! Essa é a nossa soberana vocação. Esse é o principal do nosso chamado. Se eu vou ser um pastor, se eu vou ser um evangelista, se eu vou ser um missionário, meu irmão, antes de tudo eu tenho que ser um discípulo. Aleluia! Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que Deus vai olhar é se eu sou um discípulo. Aleluia! Porque não adianta eu ter título dos homens se eu não tiver a aprovação de Deus. Mateus 7, Jesus diz, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome curamos enfermos, em Teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer, então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Por que Jesus não conhece? Tem o título diante dos homens, mas se tornou discípulo. Não se tornou discípulo. Não deixou a vida ser transformada, não aprendeu de Jesus. Você já viu pessoa que fala, eu sou assim, Deus sabe que eu sou assim. Irmão, o maior erro que você pode cometer é falar isso. O Senhor te chamou para mudar, para viver em novidade de vida. O Senhor não te chamou. Pedro era o quê? Pedro andava com a espada, sim ou não? Qualquer coisa de Pedro era o quê? Vou arrancar a espada. Não é verdade? Depois você vê lá em Atos dos Apóstolos, lá Pedro está arrancando a espada ainda? Pedro está lutando com a espada ainda? Por que Pedro não está andando mais com espada? Porque ele aprendeu de Jesus. Porque ele foi transformado pelo poder de Deus. Aquele Pedro que no começo andava com a espada, tudo era na espada, e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e Senhor, tem espada aqui, o que o Senhor quer que a gente faça? Acabou. Aquele Pedro ficou no passado, Pedro esqueceu da espada, ficou para trás, Pedro esqueceu do barco, as coisas ficaram para trás, ele prosseguiu adiante, ele prosseguiu para o alvo que é Jesus Cristo. Assim tem que ser a minha vida e a tua. Temos que prosseguir adiante, olhando para Jesus, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, prosseguindo para o alvo, aleluia. Eu tenho que me tornar como Jesus é. Irmãos, quando a gente começa a olhar para Jesus e olhar para nós, a gente vai ver que a nossa estrada é longa. E a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem que olhar para essa palavra aqui, irmãos, e olha, são 1000 e tantos. Eu tenho que ler. Quantas páginas? Na minha aqui, deixa eu ver. É 1600 e pouco. Cada Bíblia muda, por isso que eu estou olhando nessa. 1535, a outra que eu tenho lá em casa é 1600 e pouco, que é a minha Bíblia de leitura. Se você for ler uma página por dia, quantos dias vai demorar? 1000 e tantos. Quantos anos você vai demorar para ler a Bíblia? Você tem 365 dias em cada ano, vai demorar alguns anos. Mas você não precisa ler uma página por dia. Você pode ler mais. Quando você entra lá no prezinho, você vai aprender o quê? A, E, I, O, U. Não é assim? Aí você vai lá, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, não é? Aí você vai ficar nisso a vida inteira? Isso aí vai te acompanhar até a faculdade. Você vai entrar na faculdade, leia aqui para mim. Irmãos, você vai na faculdade assim? Com esse nível de leitura? Você tem que crescer. Quantas pessoas no Evangelho estão assim? O que você sabe da palavra de Deus? Qual o versículo que você sabe de cor? Tem pessoa que às vezes não sabe nenhum. Como é que você vai evangelizar alguém? Primeiro que você tem que decorar, São João 3,16. O
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa, tem que estar na ponta da tua língua. Você vai falar de Jesus para alguém, sabia que Deus te ama? Sabia que Deus entregou Jesus para morrer por você? Está escrito assim na palavra de Deus, Deus amou esse mundo, e esse mundo não é o mundo material, são as pessoas, sou eu e você. Bom, tem que ter, irmãos, e aí daí você vai crescendo, você vai lendo a palavra de Deus, você vai se aprofundando, você tem que estar numa crescente, é isso que Paulo falou. Nós estamos no mesmo nível de Paulo? Não estamos, eu pelo menos não estou, tenho certeza, eu não estou muito longe de Paulo. Mas Paulo está falando no versículo 13, não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as questões de mim, prossigo para o alvo. Olha, eu estou numa caminhada, Paulo está falando. Se Paulo achou que não tinha chegado no final, irmão, então eu estou muito longe, então eu tenho que, caminhar bastante. Tenho muita coisa ainda para me aprender. Porque Paulo falou, não desisto. O único momento que Paulo fala que ele encerrou foi quando ele estava pronto para morrer. Olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora não tenho mais nada para me aprender, porque agora estou esperando a morte. Mas a vida inteira de Paulo foi dedicada ao serviço do Mestre, aleluia. A partir daquele encontro, em Atos capítulo 9, a partir daquele momento, tudo que Paulo fez foi viver para Jesus, foi aprender de Jesus, aleluia. Foi se aplicar para se tornar um exemplo como Jesus, aleluia. Tudo que ele fez foi olhar para Jesus. O que você está fazendo, irmão? Quais são os seus objetivos de vida? Às vezes a gente tem um monte de plano traçado, um monte de meta traçada de coisas materiais, de coisas que vão ficar sobre essa terra, de coisas que não vão nos acompanhar na eternidade, de coisas que não vão nos fazer ganhar discípulos ou nos tornarmos discípulos. Às vezes as nossas aspirações estão só aqui. E olha que Paulo continua falando no versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo não está falando das pessoas que estão fora do Evangelho, não, porque às vezes a gente olha, Paulo está falando das pessoas do mundo. Não, olha o que ele vai dizer no verso 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Tudo que ele faz é só pensando nele. Ele vai na igreja, mas ele quer alcançar algo de Deus. Ele ora, mas ele ora porque ele quer receber algo de Deus. Ele é fiel nos dízimos das ofertas, porque ele quer que a promessa de Deus se cumpra na vida dele. Ele não tem compromisso com Deus, o único compromisso é com ele mesmo, com as necessidades dele. Ele só pensa nas coisas terrenas. Evangelho para ele é para ele crescer, para ele conquistar aqui nessa terra. Fala de eternidade, ele... Você já viu pessoa, quando você fala da eternidade, não quer saber da eternidade, não quer saber do céu, não quer saber das coisas da glória celestial. Por quê? Porque só pensa nas coisas terrenas. É esses que Paulo está falando aqui, e são inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz nos faz morrer para nós mesmos. A cruz nos faz morrer para nós mesmos. Quando eu estou na cruz, aleluia, não importa mais, meu irmão amado, as coisas deste mundo, me importa só as coisas celestiais. O ladrão na cruz não estava preocupado, Senhor, o Senhor pode me tirar da cruz, o Senhor pode me fazer descer daqui, o Senhor pode acrescentar anos de vida para mim. O ladrão da cruz não estava preocupado com a vida terrena, o ladrão da cruz está preocupado com a eternidade. Quando você está na cruz, você se preocupa com a eternidade. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aleluia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando a gente está na cruz, nós morremos para nós mesmos, e Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se a tua preocupação ainda não são as coisas de Deus, é só as coisas desta terra, você tem que ir para a cruz para morrer. Você tem que ir para a cruz para morrer.
Porque você tem que começar a pensar nas coisas celestiais, aleluia. Paulo fala no verso 20, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. Você começa a olhar para a eternidade, aleluia. Você começa a olhar para aquilo que não perece, para aquilo que não acaba, para aquilo que não vai virar pó. Você começa a olhar para as coisas celestiais, e aí você entende, porque Pedro, André, Tiago e João, a Bíblia diz, arrastando seus barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você vai entender, porque Mateus, quando estava sentado na coletoria, vendo só dinheiro entrar, quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e Jesus diz, vem. A Bíblia diz que ele se levantou imediatamente, deixou tudo e seguiu ao Senhor Jesus Cristo. Você vai entender, porque Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, e a partir daquele dia ele não quer mais saber de ser um fariseu, de ser um publicano, de ser um escriba. Ele diz, aquilo morreu, eu considero aquilo esterco, eu considero aquilo perda, para alcançar o meu Senhor e Salvador, para conhecê-lo e a sua virtude, aleluia. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a sua virtude, eu quero imitá-lo, eu quero ser como ele, aleluia, porque eu estou olhando para coisas além desta terra, aleluia. Nossa pátria está nos céus. Quando você lê Hebreus capítulo 11, chamada Galeria dos Heróis da Fé, vai estar um versículo lá dizendo que todos eles, aleluia, todos eles sem exceção, estavam esperando uma cidade, aleluia, que não tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Todos eles estavam olhando para a eternidade, estavam olhando para a Nova Jerusalém, todos eles estavam olhando para o céu, aleluia. Nenhum deles estava olhando para a terra, nem para as coisas desta terra, estava olhando para o céu, para a glória celestial. E é assim que Deus quer que a gente viva. Porque se a gente olhar só para esta terra, Paulo fala, se nós esperamos em Cristo só nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Feche teus olhos. Quantas pessoas dentro da igreja vivendo uma vida miserável. Uma vida miserável. Pastor, o que o senhor quer dizer? Estão na igreja, mas só estão pensando nas coisas desta terra. Só estão preocupados com os benefícios que a cruz pode trazer para ele. Não querem os compromissos da cruz, querem os benefícios da cruz. Quantas pessoas estão à sombra da cruz, mas não querem subir à cruz, porque só querem os benefícios da cruz que a cruz traz. Querem a salvação, querem o perdão dos pecados, querem o seu nome escrito no livro da vida, querem que a sua vida terrena prospere, querem alcançar coisas nesta terra, invertem aquilo que o Senhor falou. Jesus ensinou a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas eles não querem. Eles querem buscar em primeiro lugar o reino desta terra, é o reino desse mundo que interessa, e o reino dos céus fica só para depois da eternidade, só depois que eu morrer. Enquanto eu estou vivo eu vou desfrutar desta terra. Vida miserável. Essa é uma vida miserável. Por isso a gente vê muitos crentes desviando, muitos naufragando na fé. Por isso a gente vê muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm alegria da salvação, porque estão olhando só as coisas desta terra. Estão esperando somente nesta vida. E Paulo diz, mais miseráveis de todos os homens. Mas quando nós entendemos e nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus passa a cuidar de todas as coisas para nós. Ele sabe que você precisa vestir, Ele sabe que você precisa calçar, Ele sabe que você precisa comer, Ele sabe que você precisa um teto sobre a sua cabeça, Ele sabe que você precisa ganhar o teu sustento, e a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu sustento, do seu salário. O Senhor conhece as necessidades e Ele supre todas elas, quando você coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha quebrando aquilo que Ele determinou. Deus não trabalha quebrando os seus princípios.
anulando a sua palavra, não. Pelo contrário, Ele confirma e Ele cumpre a sua palavra. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Não tenha medo. Mateus não teve medo de deixar tudo para seguir ao Senhor. Pedro, André, Tiago e João não tiveram medo de deixar o barco, aleluia, para seguir a Jesus. Paulo não teve medo de deixar o sinédrio para seguir ao Senhor. Não tenha medo de seguir ao Senhor, aleluia. Lucas, o médico amado, não teve receio de se tornar um discípulo de Jesus, aleluia. Não tenha medo de se tornar um discípulo de Jesus. Jesus cuida dos seus, aleluia. Qual de vós que pode com os cuidados, aleluia, desta vida acrescentar um côvado à sua existência? Quem é que pode acrescentar dias de vida para si, com todos os cuidados da sua vida? Não pode, é só Deus, está na mão de Deus, aleluia. Está na mão de Deus, essas coisas pertencem a Deus. O tempo da vida, da existência de cada um está na mão de Deus. E tem pessoas que estão como aquele que Jesus contou na parábola. Fez a maior colheita da sua vida, disse: eu não tenho onde guardar essa colheita, já sei o que farei, derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e direi então à minha alma: alma, come, bebe, farta-se, porque o que tens guardado vai dar para você viver o resto da sua vida sem se preocupar. Quantos crentes estão sonhando com isso? Quantos crentes estão sonhando com isso? Mas aos olhos de Deus aquele homem era um louco. Deus disse para ele: louco, eu vou pedir a tua alma, e o que você tem guardado não vai servir para nada. Você gastou a tua vida em vão, correndo atrás dessas coisas. Você é um louco. Quantos crentes são loucos, estão vivendo uma vida de loucura espiritual, achando que o favor de Deus é para você fazer como esse homem: alma, come, bebe, farta-se, porque o que tens guardado vai dar para você viver o resto da sua vida. Deus não te chamou para isso. Logo após Jesus multiplicar os pães e os peixes, no Evangelho de João está registrado que a multidão começou a seguir a ele, e a Bíblia diz que eles tinham a intenção de fazer o Jesus um rei. E Jesus olhou para ele e disse: vocês não estão me seguindo por causa dos milagres que vocês viram. Vocês não creem que eu sou o Messias. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão sem trabalhar e vocês se fartaram. Vocês querem viver uma vida assim, uma vida de comer pão e se fartar sem precisar trabalhar. Aleluia! Eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Muitos se escandalizaram nele, muitos vão se escandalizar quando descobrir que o Senhor Jesus não nos chamou, aleluia, para nos fazer conquistar um reino terreno. Jesus nos chamou para conquistar um reino celestial, aleluia. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas Ele venceu por nós, aleluia. E Ele diz na sua palavra, aleluia: não temais, ó pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos um reino. Nós recebemos um reino, aleluia, de graça. E você está desprezando um reino celestial que Deus te deu de graça, e está correndo atrás de um reino material que vai acabar. Que loucura é essa? Desprezar um reino eterno e celestial por causa de um reino corrupto, que vai se acabar, que vai virar pó, que vai virar cinza. Essa é a maior loucura que o homem pode fazer. Quando ele despreza a eternidade e ele se volta somente para coisas terrenas, passageiras e que se acabam. Por isso a palavra de Deus diz que Moisés não pensou duas vezes, ele deixou o palácio, ele deixou a riqueza e a glória do Egito, ele escolheu o vitupério de Cristo. Hebreus capítulo 11 diz isso, aleluia, porque ele sabia que a recompensa celestial é muito maior, é muito melhor do que os tesouros desta terra. Olha para o Senhor, olha para a cruz, aleluia. Jesus nos chamou para seguirmos após Ele. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Jesus nos chamou para fazermos discípulos, aleluia. É isso que você tem que se preocupar, em aprender como um discípulo, em viver como um discípulo e fazer novos discípulos, aleluia. Quantas pessoas você já falou do amor de Cristo,
A quantas pessoas você já convidou para vir na igreja? Porque às vezes a gente tem vergonha de convidar as pessoas para vir na igreja. A gente tem vergonha de falar para elas, vamos lá na igreja, estou com um problema, vamos lá na igreja. Vamos buscar a Deus. A gente tem vergonha. A gente não fala. A gente fala, vou levar seu nome na igreja. Não, você tem que dizer para a pessoa, vamos lá. Vamos lá buscar Deus. Tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Ai, pastor, e se a pessoa vier e não acontecer nada? É incredulidade. Incredulidade total da sua parte. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo que está vivo, você vai dizer, vamos lá. Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua história, aleluia. Vamos lá, que você vai encontrar o Salvador, o Redentor da sua alma. Você vai encontrar muito mais do que aquilo que você está procurando. Você vai encontrar muito mais do que aquilo que você está buscando. Você vai encontrar muito mais do que a tua necessidade, aleluia. Você vai encontrar alguém que pode, aleluia, não só suprir a tua necessidade, mas muito mais, aleluia. Você está preocupado com coisas terrenas, mas lá você vai encontrar coisas celestiais e eternas, aleluia. Oh, Jesus, desperta-nos, ó Pai. Nos desperta para entendermos o que significa ser discípulo, para entendermos o que significa fazer discípulos, aleluia. Nos dá paixão pelas almas, ó Senhor, aleluia. Nos dá amor pelos perdidos, ó Senhor. Nos dá sabedoria para ganhar almas. A tua palavra diz que é sábio aquele que ganha almas. Nos dá sabedoria para ganhar almas, para compartilharmos do teu amor e da tua graça, onde quer que a gente for, onde quer que a gente esteja, que nós estejamos sempre pregando, aleluia, pregando, 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 pregando e pregando, aleluia, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não podemos. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Oh, aleluia, nós Te pedimos. Em nome de Jesus.